Cuidar da saúde é cuidar de você. E para manter esse cuidado, a Real Convênios está presente em várias cidades, com ampla rede de profissionais e serviços credenciados. Conheça todos em nosso aplicativo. Tudo sem carência e valor que surpreende. Real Convênios, para você e para quem você ama. Nosso WhatsApp 68 32 23 10 11. É isso aí, meus irmãos, mais um dia abençoado, podcast Alex Carvalho, seja bem-vindo. Entra aí no nosso canal do YouTube e clique aí, seja nosso seguidor também. E nessa noite nós vamos ter aqui um bate-papo muito agradável aqui com meu amigo e irmão, o delegado também, Felipe Martins, diretamente lá do Rio de Janeiro. Apesar que ele já está aqui em Rio Branco há algum tempo, mas ele vai falar sobre isso também. E nós vamos conversar de vários assuntos. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo aí. É um prazer estar com você nesse dia tão especial, meu amigo. Obrigado, pastor. Eu que agradeço a oportunidade, né? E vamos ter tempo para conversar bastante aí do que o senhor quiser perguntar. Fique à vontade. Nada mais, nada menos, amigos. Esse jovem rapaz aí, o delegado Felipe Martins, além de delegado também, ele é teólogo, bacharel em Direito, pós-direito em penal, em criminais também, professor e outras coisas mais. Mas eu quero começar conversando com você um pouco, como que é ser delegado na sua vida? Como que foi isso? Como isso nasceu na sua vida? Bom, pastor, eu estou agora com 41 anos e agora eu estou aqui no estado do Acre desde novembro de 2020, mas tudo começou lá quando eu já tinha meus 20 anos e eu resolvi prestar concurso para a Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, estado natal, né, onde eu nasci. E, à época, quando eu consegui a aprovação, eu comecei a ter contato com a carreira de delegado de polícia. Então, fiz a academia de polícia, encerrei, tomei posse, entrei em exercício como inspetor da Polícia Civil, seria o cargo similar ao que é aqui no estado do Acre, ao de agente de polícia, e lá eu encontrei com alguns alunos delegados, e esses alunos delegados faziam o curso junto conosco, em salas separadas, mas dividindo o espaço físico. A partir dali, vendo as atribuições do cargo, eu comecei a ter esse sonho, esse desejo de prestar o concurso. E nesse intervalo, eu ainda não tinha uma graduação em Direito e comecei a me esforçar, a fazer a graduação, até que, depois de muita luta, com as bênçãos de Deus, com a sua misericórdia e seu amor, me ajudando, sustentando, com o apoio da família, eu consegui lograr êxito na aprovação. E, como eu falei no início, né, em novembro de 2020, eu realizei esse sonho, tomei posse, e hoje estou aqui feliz, né, exercendo esse cargo aqui no estado do Acre. Atualmente, eu estou lotado na Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, mas antes eu estive na Delegacia de Senador Guiomar, do Quinari, e passei também pela Delegacia da Primeira Regional aqui em Rio Branco, que fica ali na região da Sobral, né, na Avenida Sobral. Então, foi um longo caminho e, graças a Deus, eu consegui conquistar e alcançar esse sonho, né? E é bem interessante, Felipe, que você é do Rio de Janeiro, né? Antes de você se tornar um delegado, você também foi policial em campo. E lá no Rio de Janeiro você também atuou em várias áreas, lá, vários momentos de combate. E qual é a diferença entre o Rio de Janeiro, na sua área, como delegado policial, de Rio Branco, uma cidade aqui, que nós estamos aqui com 850 mil pessoas. E lá no Rio de Janeiro, a nossa cidade, só a Rocinha tem essa população, sim, até mais. Acho que a Rocinha está com 1,1 milhão. Sim. Qual é a diferença para você que trabalha nessa área aí, que é uma área que abrange muitas coisas? Bom, pastor, a questão principal graças a Deus, aqui em Rio Branco, aqui no Acre, não chegou a esse ponto. E espero que nunca chegue. E é uma coisa que eu falo para as pessoas que estão ao meu lado na polícia, né? Para que a gente tenha condições de fazer um trabalho para não deixar acontecer o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Por N fatores,
né? Lógico, a polícia, na verdade, ela tem uma atuação preventiva e repressiva. Mas a atuação policial ela tem que vir também acompanhada de investimento, né, em saúde, educação, em oportunidade para a juventude, enfim, são todas essas políticas públicas. Então, o Estado do Rio de Janeiro ele é lindo, é maravilhoso, né, como é cantado em prosa e verso, realmente é. Só que, ao longo das décadas, principalmente da década de 80 para cá, a falta de investimentos, a posição, talvez, né, no país, né, a localização geográfica na região sudeste, o consumo, né, o mercado consumidor de drogas e o surgimento também na Ilha Grande das organizações criminosas, fez com que esse mercado consumidor de drogas crescesse muito. Com isso, não houve investimentos em educação, uma juventude inteira, uma geração se perdeu, infelizmente, e, paralelo a isso, você, quando tem um mercado altamente lucrativo, como infelizmente, o tráfico de drogas, você também, a reboque, vem a questão armas, você precisa defender territórios, né? No estado do Rio de Janeiro, assim como hoje nós temos aqui no estado do Acre algumas organizações criminosas, lá também tem. Então, há uma constante guerra, uma disputa por território. E isso faz também com que você precise se armar. A partir daí, você começa a ter zonas conflagradas, principalmente as comunidades mais carentes, e traz toda essa dificuldade. Aqui no estado, nós já temos essa atuação das organizações criminosas, não é segredo para ninguém, todo mundo sabe, mas eu vejo a atuação da polícia nos últimos anos, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, de todos aqueles órgãos que compõem o sistema de segurança, conseguiu reduzir. É o ideal ainda? Não é o ideal, mas o paralelo que eu posso traçar, fazendo esse panorama aqui, sim, é que ainda nós não temos aqui, espero que nunca chegue, tantas armas, o tipo de arma e o crescimento do número de pessoas envolvidas com a organização criminosa. Então, nós temos essa situação. O Rio de Janeiro tem muitas áreas em que você só pode entrar, como eu já passei por isso, usando blindados. Você sai numa viatura policial, você tem que sair todo mundo com um fuzil. Então, não é uma coisa normal. Não é uma coisa normal você fazer o trabalho de polícia se você for nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, qualquer nação mais desenvolvida, você vê uma clara diferença entre o Exército, as Forças Armadas e a polícia que faz o patrulhamento ostensivo, tal. Aqui não, aqui a gente tem que sair com armas de guerra, porque a gente não sabe o que pode acontecer e o que pode vir, né, em relação à marginalidade, à criminalidade na rua. E a gente ainda não chegou aqui no estado do Acre e espero que nunca chegue, e nós estamos trabalhando fortemente para que isso nunca aconteça. É verdade. É engraçado, Felipe, você falando sobre investimentos, né? Eu me lembro, lá no Rio de Janeiro, teve uma época no Rio de Janeiro de uma grande ousadia do crime organizado, que ele estava recrutando pessoas através de jornais, né? Se você sabe mexer com arma e tal, aí tinha telefone de contato, como no Jornal Dia, Jornal Globo, né? E é bem interessante como que cresceu essa área e, infelizmente, saiu do controle do governo, saiu do controle da polícia, essa situação no Rio de Janeiro. E aqui em Rio Branco, graças a Deus, que não chegou e que nem chegue esse patamar de não ter emprego e a pessoa ter que ser recrutada para trabalhar no outro lado, no crime, alguma coisa, porque tem uma remuneração melhor. Pastor, eu lembro aqui duas ações, uma independente, por favor, eu não tenho nenhuma posição política, tá? Sim. Por favor. Lembro de um projeto, né, denominado Centro Integrado, CIEPS, e a ideia era ter uma escola integral, ter investimentos, e depois não foi à frente, no estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro, essa época do Brizolão. Sim, foi denominado Brizolão, um projeto concebido por Darcy Ribeiro e levado inicialmente por o Leonel Brizola. Então, essa é uma coisa que eu lembro, porque eu nasci em 80 e era muito jovem, mas
quando você fala em educação, você não está falando num mandato de 4 anos nem numa reeleição. Sim. É uma geração, 15 a 20 anos. Verdade. Então, se naquela época aquele projeto de educação integral, de educação de qualidade, tivesse sido levado a efeito, na década de 90 e 2000, o Rio de Janeiro teria experimentado outra realidade. Outro ponto que eu lembro, um documentário que fala sobre a atuação da Polícia Civil do Rio, lá nos anos de 95 e 96, um chefe de polícia chamado Hélio Luz, já se aposentou, ele presta um depoimento nesse documentário, e ele fala uma coisa muito certa. Num país que você não investe em educação, num país que o salário mínimo ele não é o mínimo necessário para que a pessoa possa se alimentar, para ter saúde e lazer, como está na Constituição Federal. Num país em que o jovem ele tem uma extrema dificuldade para entrar no mercado de trabalho, no primeiro emprego. Num país que você não tem saúde, num país que você ainda não se há um investimento maciço em saneamento básico. Saneamento básico evita e previne diversas doenças. E você tem todas essas condições, claro que isso não é fatalista, porque não tem isso, todos vão para o crime. Mas na periferia, na juventude, e você começa a ter, numa sociedade também de consumo, e aquele jovem, aquela criança, começa a ver, talvez, que o pai passa a maior dificuldade, não tem emprego, ele vê outras pessoas, abre a televisão agora, né, todo mundo também tem uma grande parte acesso à rede social, e você começa a ver o fulano com um tênis de marca, um telefone, comerciais que te induzem a comprar, não é verdade, pastor? Hoje você compra um telefone, daqui a pouco, daqui a 6 meses, já você, quero comprar o outro, tal, tem que ter a calça tal, a camisa tal. Então, você tem uma sociedade consumista. Você tem todas essas situações adversas. Então, na periferia, acaba sendo um cenário ideal para a atuação justamente dessas organizações criminosas. E a organização criminosa, de repente, as pessoas podem pensar, mas dá para acabar tal. Você consegue reduzir, porque todas essas organizações criminosas são pautadas numa ideia. Tá? Tem uma lá que fala um lema parecido. Eu não gosto aqui, pastor, me desculpa, eu não vou citar nomes, sim, claro, porque eu acho que a gente citando até estimula esse tipo de enaltece, sem querer, esse tipo de comportamento fora da lei. Mas então, só os fatos. Tem uma que usa até um pouco do lema da Revolução Francesa e tudo mais. Então, é uma ideia deturpada de justiça, é uma ideia que muitos se seduzem por ela. Então, é muito difícil dela acabar, mas você tem como controlar. Então, você tem todas essas questões, voltando ao assunto, esse chefe de polícia falou, com todas essas condições adversas, aí vocês, no final, vão querer dar pau na polícia, ou vão esperar que a polícia resolva todo o problema, ou que a polícia encarcere em massa todo esse pessoal. Será que não falta uma retaguarda? E aí eu lembro, inclusive, outro projeto de ocupação das unidades de polícia pacificadora no Rio. Por que não deu certo, pastor? E eu vivi isso de perto. Porque você teve uma expansão muito rápida do programa, sem ter uma infraestrutura para isso, e você chegou na comunidade, depois de uns certos meses, os outros serviços não chegaram. Não chegou melhoria na escola, não chegou contratação de mais professores, não chegou saneamento básico, não chegou esporte, que é uma ferramenta fantástica de inclusão e de tirada, né, de dar uma possibilidade para o jovem. Você não trouxe programas de primeiro emprego, você não trouxe cursos profissionalizantes, enfim. E, no final das contas, a própria sociedade não se dá conta, mas tudo fica na conta da polícia. Parece que vocês ficaram responsáveis de tudo, sendo que cada órgão tem as suas responsabilidades, né, pessoais. Né? Com certeza. São as chamadas políticas públicas. Então, nós temos muitas condições, por tudo que o senhor falou, pelo o tamanho da população do Estado, nós temos condições favoráveis de fazer. Tá? Só que isso é um trabalho de longo prazo. E precisa que cada governante, independente de quem esteja no poder, possa levar à frente isso. Isso não é a bandeira de um candidato.
Sim. Mas isso são políticas públicas, políticas de Estado e não de governo. Então, as pessoas passam, mas essas políticas públicas precisam e necessitam continuar. Tá? E o nosso povo, pastor, precisa ver isso. Né? É porque, às vezes, os políticos olham assim, o que eu faço? Eu vou investir em saneamento básico, já ouvi isso, tá, pastor? Vou investir em saneamento básico, que eu vou quebrar, vou fazer, a grosso modo, no chão, que ninguém está vendo, ou vou inaugurar um viaduto, uma ponte, vou fazer uma baita obra. Uma coisa não anula a outra. Tá? Mas é isso que, às vezes, falta. Eu vou melhorar a merenda escolar, eu vou contratar mais professores, eu vou aumentar o piso salarial, eu vou investir em programas de primeiro emprego, isso que faz toda a diferença. E aí, tudo isso, no final, pastor, transborda, vai parar na segurança pública. E é bem interessante, né, delegado Felipe, que a responsabilidade de cada um é muito, muito clara, de quem tem que fazer o quê, né? Só que, na verdade, por talvez um pouco de informação pela sociedade, tudo pensa talvez que é culpa da polícia, a policial que é violenta, a polícia que não faz isso, a polícia era para ter feito aquilo. E, na verdade, como você disse, cada um tem a sua obrigação. É tipo assim, a polícia prendeu, mas o juiz soltou. Porque, na verdade, você faz o trabalho de vocês. Mas só que quem solta não é a polícia. Vocês fazem a repreensão das coisas. Mas só que tem um advogado, tem um juiz, tem toda uma logística e daqui a pouco essas pessoas estão na rua. E como que vocês absorvem isso? Vocês, né, como você como delegado tem sua equipe, vocês correm atrás, fazem o trabalho de vocês, aí daqui a pouquinho a pessoa está solta na rua, fazendo tudo de novo e vocês ficam enxugando gelo. Boa. Bom, primeiro salientar, né, a gente tem todo um ordenamento jurídico, né? Então, outra coisa importante é quando nós elegemos deputados federais e senadores, eles estão lá no Congresso Nacional para fiscalizar o Executivo, mas para legislar. Então, toda a fonte legislativa do Congresso Nacional, Código Penal, Processo Penal, as leis, né, de drogas, Maria da Penha, tudo isso é discutido no Congresso Nacional e levado à sanção da Presidência da República. Então, a primeira coisa é que nós temos as nossas leis. Tá? Temos a nossa Constituição, que é o norte legal, e, assim, evidente, tem trabalho, às vezes, que a polícia deixa a desejar, às vezes acontece, mas tem muita coisa também que acontece que não depende de nós e também está previsto no ordenamento jurídico. Então, a gente até pode discutir se as penas estão adequadas, se nosso sistema carcerário consegue ressocializar, que é uma das finalidades da pena, será que ele recebe esse investimento? Porque, assim, é muito fácil eu chegar aqui para você, pastor, para o senhor, e falar assim, tem que prender, tem que fazer acontecer, tem que deixar o cara lá encarcerado, só que o encarceramento é ainda um dos passos, é a chamada parte da execução penal. Só que a gente esquece, talvez muitos, que você tem um tempo máximo. Ninguém, hoje em dia, depois de dezembro de 2019, o máximo que você pode ficar preso são 40 anos. Tá? Então, você tem que pensar o seguinte, não pode generalizar. Todas aquelas pessoas que estão lá presas, um dia elas vão sair. Será que elas vão sair melhores ou piores do que entraram? Será que eu consigo ofertar a possibilidade delas se ressocializarem ou não? Mas delegado, nem todos vão querer. Sim, a escolha é de cada um. E com relação a essa questão de prender, o que eu procuro fazer? Primeiro, não desanimar, motivar minha equipe e fazer o meu trabalho bem feito. Porque, lógico, todo cidadão é presumidamente inocente. Até o trânsito em julgado, até não caber mais o recurso. Então, o que eu procuro fazer? Fazer o nosso trabalho, que é investigativo, reunir todos os elementos de convicção e mostrar que aquele cidadão, aquela cidadã, cometeu aquele fato, naquele dia, naquele horário, com aquela motivação, naquelas circunstâncias, e aquele fato é considerado uma infração penal, é um crime, uma contravenção penal. A partir daí, nós entregamos o inquérito policial à Justiça, o Ministério Público, na ação penal pública,
tem a titularidade da ação penal, então ele vai oferecer a denúncia. Se for um crime de ação privada, o próprio particular, o ofendido, vai oferecer a queixa-crime e um juiz vai julgar. E, ao acusado, ele é facultado à defesa técnica, né? Então, eu procuro fazer o meu trabalho bem feito. E mais do que isso, né? Talvez a gente pense assim, poxa, o inquérito policial, a Polícia Civil investiga, a Polícia Federal, e ela só serve para punir, para trazer indícios de autoria e materialidade para oferecer a denúncia. Mas não, a polícia também, ao investigar, ao inquérito policial, também cabe, além dessa função que é chamada preparatória, preparar uma futura ação penal, reunir indícios de autoria e sua materialidade do crime, da infração penal, ele serve também como um filtro processual. De que forma? Talvez aquela pessoa, aquela notícia daquele fato, quando você apura ali, chega à conclusão de que aquele fato não existiu, que aquele fato possa não ser uma infração penal, ou que aquela pessoa investigada não o praticou. Então, o inquérito policial também tem essa função preservadora. De quê? De evitar que o inocente seja acusado injustamente, serve como economia processual, porque o custo da máquina para você abrir um processo, e o principal, né, é evitar toda a pecha, toda a situação negativa que alguém tem ao ser considerado réu e responder uma ação penal sendo ele inocente. Tá? Então, fechando, né, que eu começo a falar, eu me empolgo, né, pastor? Não, fica à vontade. Mas a função da polícia é essa, é executar o seu trabalho. A gente pode discutir se a lei é branda, se não é, só que são questões que não dependem da gente. Então, eu não generalizo. Eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, tá? Para não ter falhas, para entregar o produto, que é a investigação, seja no inquérito policial, seja num termo circunstanciado, que possa servir de base para uma denúncia, uma queixa, ou, se eu chegar no final à conclusão de que aquele fato não aconteceu, de que a pessoa não o praticou, sem problema nenhum de encerrar aquele inquérito, entregando à justiça, com esse relatório final me manifestando nesta sentido. Então, é isso, é o ordenamento que nós temos, podemos discutir, e lógico, a legislação está aí, sempre está pronta para ser aperfeiçoada, e procuro não desanimar nunca e fazer da melhor maneira possível, para aquele cidadão ou cidadã que efetivamente demonstrado que praticou aquele fato, que ele possa, com todas as garantias processuais, responder esse processo e, ao final, ele receber uma pena. Basicamente é isso. É bem interessante, Felipe, que as pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, e hoje está nos assistindo várias pessoas, e a população, às vezes, é um pouco nessa área, quanto mais nessa área jurídica, nessa área policial, as pessoas têm um conceito, às vezes, errado, né? E, às vezes, eu me lembro, quando eu era criança, menino, duas coisas no Rio de Janeiro que eu gostava muito de fazer. Uma era jogar futebol, de esporte, mas eu admirava muito quem era militar, quem era policial, ou quem servia o quartel, quem era marinheiro, né, todo de branquinho, era bonito demais. O tempo foi se passando, as pessoas começaram a ter um pouco de repúdio, quanto mais com a situação da polícia. Lá no Rio de Janeiro, nós temos lá guarda municipal. Aqui em Rio Branco, nós não temos essa instituição. O que você pensa, como delegado policial, por um estado como o nosso, que é pequeno? A gente tem vários concursos que está chegando agora, concurso do bombeiro, acho que teve concurso, acho que no ano passado, retrasado, também da polícia, também, do Instituto Socioeducativo. Sobre esse tema, sobre guarda municipal, porque lá no Rio de Janeiro, os caras que são guarda municipal, eles se acham polícia. O cara acha que é quase o delegado, né? E como que você vê isso, que cada um tem a sua função? Como você também foi militar, foi policial no Rio de Janeiro, você conhece um pouco das coisas, melhor do que eu, e eu queria que você fizesse suas colocações aí para nos orientar qual é a diferença. O camarada ser guarda municipal tem uma obrigação, e o camarada aqui em Rio Branco, que não tem essa corporação, guarda municipal, são policiais civis, né, federais militares também, né? Isso. Como que você vê esse negócio? Na verdade, a guarda municipal ela foi instituída para preservar os bens do município, né? Então, ela está ligada às prefeituras. Então, cada prefeitura ela tem liberdade, autonomia
para criar ou não a sua guarda municipal. A guarda municipal ela acaba sendo relevante por conta justamente dessa atuação para a preservação do patrimônio municipal. E você, com a atuação da guarda, alguma já tem autorização para isso, inclusive o porte de arma. Nessa atuação da guarda, ela, além de preservar o patrimônio do município, estar ali, ela acaba auxiliando na prevenção, porque estando na rua, fardado, estando, seja ela uma guarda municipal que utilize armas de fogo, ela acaba ajudando na preservação do patrimônio, não só do município, mas reprimindo, evitando, né, que aconteçam crimes. Então, assim, eu vejo de uma forma positiva essa atuação, mas, né, temos que lembrar que, ao criar uma guarda municipal, você tratam de servidores municipais. Então, você cria uma lei criando o estatuto da guarda, você precisa fazer concurso público e você tem um investimento maior na folha de pagamento. Talvez seja por isso que até hoje, principalmente aqui a Prefeitura de Rio Branco, que é a capital, né? Não dispõe ainda de uma guarda municipal. Mas se uma guarda municipal bem treinada, instituída, com equipamento adequado, eu vejo com muitos bons olhos para até auxiliar a segurança pública, né? Nessa própria prevenção. Auxilia o próprio trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, eu vejo com bons olhos e tem toda essa questão. Ela é constituída pelo município e a função primordial dela é justamente atuar para preservar, para garantir os bens do município. Então, você vê no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal faz ronda escolar, sim, está em praças, né? Faz diversos trabalhos, está trânsito, por exemplo. Aqui nós temos a Polícia Militar, mas em outros estados, a própria Guarda Municipal, também a Polícia Militar, faz essa questão de educação no trânsito, de multas, de controle do tráfego. Então, eu vejo, é muito importante. Só que eu não sou gestor, né, e nem político, eu não sei como andam, né, as questões orçamentárias, porque isso implica um gasto. Isso. As prefeituras menores, eu tenho certeza que não constituem por conta dessa dificuldade, né? E eu não sei aqui, Rio Branco, se há algum interesse no futuro, mas no tocante só a atuação técnica, eu vejo com bons olhos a atuação da Guarda Municipal. Legal. E aí, Felipe, tem uma pergunta que os internautas aqui me mandaram, é bem interessante, que eu tenho um tio meu, já quase 90 anos, ele foi para a guerra. E aí, guerra é guerra, já está dizendo guerra. Então, sim, o camarada vai para matar e para morrer. E aí, durante os anos, foi se envelhecendo, ele ficou um pouco psicologicamente um pouco abalado, quando ele, sim, ouve barulhos, ele pensa que já é bomba, tira e tal. Vocês, como policial, todos vocês, policial, vocês fazem um trabalho psicológico, porque vocês têm um porte de arma, vocês, né, você recebe treinamento, vocês são capacitados para estar armado, mas o conjunto é muito grande. Psicologicamente, vocês têm todo um trabalho, porque nem todo mundo, na verdade, talvez possa ter uma arma, né? E quanto mais uma pessoa que foi treinada. Uma, sim, arma na mão de uma pessoa que foi treinada, realmente é uma coisa bastante delicada. Bom, hoje em dia está muito melhor. Tá? Esse acompanhamento psicológico é necessário. Os próprios policiais, hoje em dia, a maioria já tem uma visão melhor sobre isso. Eu lembro quando eu entrei em 2002, 2003, você tinha eu não vou procurar tratamento psicológico, eu não preciso, eu consigo lidar com isso, enfim, coisas do tipo, se eu for para o psicólogo, eu estou maluco, eu não sei o que, não sei o que. Só que hoje há uma evolução. Ainda é o ideal? Não. Acho que pode ser feito mais. A Polícia Civil, vou falar da instituição que eu faço, sim, parte, criou um núcleo de atenção ao servidor, à qualidade de vida. Então, tem dado enfoque, tem começado a caminhar nesse sentido. Então, tem essa possibilidade, essa preocupação, avançou muito,
mas ainda tem espaço para avançar mais. E é fundamental, porque você lida, ninguém vai à delegacia de polícia, ninguém liga para o 190, ninguém vai procurar um policial em serviço, porque está tudo bem. Então, a pessoa vem porque está com problema. E esse somatório de problemas, e o próprio trabalho, que é desgastante, é cansativo, se você não tiver muito cuidado e não conseguir trabalhar esse lado, você acaba sofrendo ao longo dos anos, sim, um abalo psicológico, e isso te traz problemas, tá? Para a família, para a vida, para tudo mais. Então, é muito complicado. Eu já vi colegas, infelizmente, falecerem, já socorri colegas baleados numa situação de confronto lá no estado do Rio de Janeiro, já perdi colegas em operações, que eu estava muito próximo. Então, se você não tiver uma estrutura psicológica, familiar, a tendência é que você, a longo prazo, sucumba a isso. É muito importante e não é demérito nenhum você procurar essa ajuda, porque isso vai fazer toda a diferença na tua carreira. Então, Felipe, agora eu quero começar a entrar no outro campo, que é no campo espiritual. Você é um servo de Deus, um evangelista, né? E como eu sou teu amigo particular, eu vi que você começou seu ministério lá no Rio de Janeiro, na Igreja Maranata. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que tem tudo a ver com a sua profissão, tem um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual também, e no seu campo de trabalho, que é muito estressante ser policial, né, nos dias atuais. E como que é isso, você ser um homem de Deus? Como que foi bom para você? Me fala um pouco sobre isso. Quando eu me converti, eu já era policial há 5 anos. Então, no início, quando eu me converti, eu falei, será que eu estou num lugar certo? Como é que eu vou lidar agora sendo servo do Senhor e andando e portando uma arma de fogo? Mas depois Deus foi mostrando para mim que todo o serviço é necessário, que o serviço policial é muito necessário para garantir a paz e a tranquilidade, porque, na verdade, a polícia é a última trincheira. As pessoas podem criticar, reclamar, mas se você tirar a atuação da polícia, caímos para a barbárie. Sim. Então, a polícia é o limiar, a última fronteira do Estado Democrático de Direito para voltar à barbárie. Então, comecei a ver aquilo e vi que é muito necessário e é perfeitamente possível. E você, como cristão, pode fazer a diferença dentro da corporação policial e ajudar as pessoas. Que eu acho que é o mais gratificante na nossa profissão, é quando você pode ajudar alguém, quando você consegue trabalhar bem, restituir o patrimônio da vítima, descobrir a autoria de um crime, fazer com que uma pessoa que, infelizmente, trilhou por esse caminho errado, possa responder e ser responsabilizado pelo mal que lhe foi causado. Então, eu comecei a abrir os olhos para isso, e isso me trouxe muita paz e tranquilidade para eu seguir. Eu me converti no ano de 2008 na Igreja Missionária Evangélica Maranata. Sou grato a Deus por ter ficado lá até 2020, até novembro, quando eu vim aqui para o estado do Acre. Então, agradeço muito aos pastores que me acompanharam. Primeiro, pastor presidente, pastor Paulo César Brito, e a pastora Claudete Brito. Agora tem o seu filho, que é pastor também, pastor Paulo Brito Júnior. E ali eu cresci muito, Deus colocou-me ali, a minha família, então eu pude crescer, amadurecer espiritualmente. Tive diversos pastores que me acompanharam, pastor Carlos Bastos, pastor Elias, já falecido, pastor Silvio, pastor Geraldo, pastor Dário, pastor Saulo, pastor Davi Martins, que eu não trabalhei com ele, mas um querido, pastor Assi, que inclusive é diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil no Rio de Janeiro, pastor Davi Pereira. Acho que eu vou até cometer equívoco, eu vou esquecer alguém, né? Mas pastora Meire, enfim, diversos pastores pastor Geraldo, acho que eu já falei aqui, né? Que passaram na minha forma. Pastor Paulo Paz, um amigo que se converteu ao mesmo tempo que comigo, e assim que eu estava saindo daqui, ele foi ordenado pastor também, e tantos outros, né? O evangelista André, muita gente boa aí que me ajudou nesse caminho. Então, sou grato a Deus, e a partir dali eu comecei a servir a Deus, né? E coloquei no meu coração, pedi a Deus, eu não pedi para, assim, eu acho que eu tenho que
cantar, tocar, até porque seria um fracasso, né? Que eu não levo jeito para isso. Mas eu sempre coloquei, falei, Senhor, que o Senhor me direcione, tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero fazer e fazer bem feito. Então, assim, fui caminhando, comecei a trabalhar no som da igreja, depois fui chamado para fazer um curso, comecei a ministrar aula na escola bíblica dominical, depois veio da graduação em Direito, eu comecei a fazer a graduação em Teologia, aí me formei bacharel em Teologia, comecei a dar aulas em alguns seminários da Igreja Missionária Evangélica e de outras denominações. Comecei depois, fui chamado, né, fui nomeado ser diácono da igreja, então comecei também a servir como diácono. Nesse intervalo, além de dar aulas, eu fui chamado para cuidar do departamento de evangelismo, de evangelização da igreja. Depois, fui chamado para acumular a evangelização com a área de missões. E, por fim, já no ano de 2019, pastor Saulo, que era o pastor da igreja, me indicou para ser ordenado evangelista da igreja. Legal. E sempre trabalhando para o Senhor. Confesso para ti que se falasse lá atrás que tudo isso ia acontecer, eu diria que nada disso eu esperava. Planejou, né? Planejei. E depois, em 2020, né, vim para cá no final do ano e agora tenho a satisfação de congregar aqui na Igreja Batista do Bosque, onde fui muito bem recebido, e aqui estou, né? Mas então passei por todas essas etapas, mas sempre com o norte de servir a Deus. Nunca me preocupo com o cargo, nunca almejei isso, não, eu quero ser isso, quero ser aquilo, não. Eu quero servir ao Senhor e onde Deus colocar-me, o chamado que Ele tem para mim, eu vou lá cumprir, né? Ele já me mostrou qual seria o meu chamado e sempre eu estou procurando estar no centro da vontade dele. Então, cresci muito, eu agradeço muito à Igreja Missionária Evangélica Maranata e hoje a Igreja Batista do Bosque que me recebeu. Legal, Felipe. Felipe, tem uma coisa que eu acho bem interessante em relação à profissão e o chamado de Deus. Eu sou pastor, né, e a gente também trabalha atuando na rádio, agora no podcast e tal, mas é bem interessante que tudo Deus tem um propósito. Eu creio muito nisso, né? E você, como estudioso também da palavra, tudo Deus tem um propósito. Às vezes as pessoas lêem a Bíblia e só vê assim, mas Deus é bom, e todo tempo Ele é bom. Realmente, Deus é bom, mas Deus também é justiça. Deus, a Bíblia diz que Deus também era um homem de guerra. Se a gente for ver a história de Davi, Josué era um homem de guerra, né? E na sua profissão como delegado, é bem interessante o que eu vou te perguntar agora, porque é o seguinte, a mesma pessoa que ama as vidas, mas por ter uma profissão, é a mesma pessoa que, de repente, tem que guardar a sua vida e poder executar a profissão, até tirar a vida de alguém devido à ocorrência da profissão. Como é lidar com isso, cara? Que é difícil, eu penso que é difícil, eu não sou policial, mas eu penso que é difícil, porque você está no combate, no confronto ali, você está na sua profissão, você tem que executar, né? Ou você executa, ou você é executado, você está na sua profissão. Mas, depois que você executou, é uma alma. Como que você lidar com isso, cara? Esse foi um dos muitos questionamentos que eu tive quando me converti e a profissão que eu exercia já na época. Então, comecei a ter esse questionamento interno sobre essa atuação. Só que eu comecei a observar, como eu tinha falado antes, que a atuação da polícia é primordial, que os policiais também são filhos de Deus, né? E que Deus, na sua infinita misericórdia, deu seu Filho amado Jesus Cristo, e para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, todo aquele que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né, pela fé e pela graça principalmente, Sim, é salvo, né? Então, quando eu comecei a visualizar isso, e que ele não faz acepção e nem distinção de pessoas,
como fala lá, se eu não me engano, em Atos 17:30, que Deus não faz acepção de pessoas, comecei a ver que, durante a sua atuação policial, você tem todo um regramento, uma legislação para cumprir, e essa questão da vida de uma outra pessoa, o seu ordenamento permite que aconteça esse fato em uma legítima defesa, Sim. sua ou de terceiros. Então, na verdade, quando o policial atua na rua, o policial não vai para matar ninguém, não vai também para morrer, mas vai para cumprir o seu dever. Então, quando comecei a ver desse prisma, você, a partir de que tem um relacionamento com Cristo, tem um encontro com Ele, você é uma nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar em você e você é templo do Espírito Santo. Amém. E você tenta, de todas as formas, na sua atuação, evitar que alguém venha a óbito. E aquela pessoa que, porventura, venha atacar contra a sua vida, ela está investindo também contra alguém que tem o Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, e que está ali, na verdade, defendendo a ordem pública, de acordo com a lei dos homens e de acordo com a permissão de Deus, para poder manter a paz. Então, em último caso, você também não pode morrer em detrimento dessa situação. Você precisa agir em legítima defesa. Então, infelizmente, a gente vai ficar triste, é uma alma, mas se você analisar, aquela pessoa que está ali fez uma escolha para o mal, e você está ali tentando fazer o bem. Então, nesse choque e naquele momento, infelizmente, pode acontecer daquela pessoa sucumbir, e você tem que ter muita tranquilidade, sabedoria e pedir a Deus força para poder seguir em frente. Porque senão também você... na verdade, fica entre a cruz e a espada. É dificílimo. Mas, por exemplo, se você também vier a sucumbir, sua família, seus pais, suas mães, aquela pessoa que faleceu, ela já ouviu falar de Jesus? Sim, não. Ela teve uma opção de escolha? Sim, não. Então, nesse choque, você também está preservando, a sua vida. Sim. E agindo sempre de acordo com a lei. Diferente seria se você já saísse com a intenção já de matar. Aí está tudo errado. Sim. Agora, em último caso, você está... Porque, no caso, você tem que ser profissional. Profissional. Acima de tudo, um profissional. Cada um tem suas profissões. Nós também, como pastor, claro que na profissão é chamado, mas nós também somos seres humanos. Então, eu creio que cada pessoa, isso é a minha concepção, cada pessoa que tem uma profissão, ela tem que ser profissional. Verdade. E tem que ter a sua crença, claro, mas ela tem que ser profissional. Eu penso que para vocês é muito difícil essa situação. Eu estou te fazendo essa pergunta, que já me perguntaram, outro colega policial, amigo meu, falou: pastor, eu estou numa crise. Aí eu fui fazer um aconselhamento e foi justamente essa a questão. Ele falou: pastor, eu sirvo a Deus, mas ontem eu tive que ceifar uma pessoa, foi um roubo, e a pessoa atirou, eu tive que me defender e tal. Eu falei: amigo, você foi profissional. Deus não vai te penalizar, Deus não vai falar nada, não vai te crucificar, você não precisa nem carregar isso como culpa, porque você estava agindo conforme a sua profissão. Agora, se você tivesse agido diferente, com certeza, espiritualmente, teria algum peso para você. Mas, como você agiu para defender a sua própria saúde e a vida de outras pessoas, então, na verdade, com certeza você agiu conforme aquilo que você estudou. Então, é uma situação que vocês ficam entre a cruz e a espada, mas tem que ser profissional. Verdade, não, com certeza. E, assim, todas as vezes que foi necessário sacar uma arma de fogo, foi porque não tinha outra alternativa. Então, assim, a polícia, na sua atuação, ela não vai já predisposta a tirar a vida de ninguém, mas ela vai para manter a ordem, a decência, usar sempre, se necessário, para isso tem um emprego gradual da força, até chegar
a necessidade da força letal, dos meios letais, mas esse é o último expediente e num momento de crise, né? E como eu falei, a sua vida também está em jogo, está em risco. Você não provocou aquela situação, você não se colocou naquela situação, você está cumprindo o seu dever e alguém, né, foi lá e tentou ceifar sua vida num assalto, num confronto, enfim. Então, nesse ponto, você, nesse sopesamento de princípios, de valores, você tem que levar em consideração isso. Você não provocou aquilo ali. Você está atuando profissionalmente e está cumprindo a lei. Só que você não consegue ser o garantidor universal e fazer com que todos... Né? Você não tem esse poder de fazer com que todos desistam, que não chegue a esse ponto. Então, se chegar, você tem que ter a tranquilidade, a técnica de reagir, usar os meios necessários para repelir essa injusta agressão e não tem jeito, a vida segue. Né? É por isso que eu penso que toda profissão, todas as pessoas, na verdade, ela precisa buscar uma crença, né, que a gente respeita, né, quem é católico, quem é espírita, o que for, nós respeitamos todos, mas é importante, né, o camarada ter o temor do Senhor no coração. Uma das coisas que eu achei interessante também, eu participei de um bate-papo, não foi no Brasil, foi fora, eu estava na África do Sul, e lá na África do Sul teve uma situação bastante interessante que eu quero trazer para dentro desse bate-papo nosso. Aí para fora, tanto nos Estados Unidos e em alguns países, algumas pessoas causam alguns delitos e diz que estava possuído, que não lembra de nada. Aí a polícia chega para resolver aquele problema e a pessoa é presa, às vezes o repórter vai entrevistar a pessoa fala assim, não, mas eu não lembro de nada, eu estava possuído por um espírito ruim. Como que vocês, policiais, veem esses casos? Eu não sei se no Brasil já teve, mas eu vi um caso desse nos Estados Unidos e na África do Sul também teve um caso desse, que eu participei assim, em termos de conhecimento. Não, sim, já acontece aqui também. Bom, juridicamente, a alegação, ele vai responder o processo, vai ter uma acusação, vai ser réu. Agora, o que pode fazer, à luz da legislação, a questão da responsabilização penal da pessoa, o que pode fazer com que ela seja chamada imputabilidade se a pessoa ela não conseguir entender, né, o caráter ilícito do fato ou se determinar de acordo com esse entendimento. Então, ela tem algum tipo de problema de saúde e, com isso, em vez de ser aplicada uma pena de prisão, de reclusão, é aplicada uma medida de segurança de internação num hospital psiquiátrico, por exemplo. Então, se essa pessoa ela conseguir demonstrar que, naquele momento, por alguma perturbação mental, alguma situação psíquica, ela não tinha o entendimento da coisa, ou não conseguia determinar a sua ação, a sua atuação de acordo com esse entendimento, o que pode acontecer é ela responder, ela ser submetida a um tratamento num hospital psiquiátrico. Tá? Agora, nessa questão de possessões demoníacas, é muito complicado você conseguir uma absolvição ou algum tipo de tratamento, porque é uma possessão, depois ela sai dali. Então, você conseguir demonstrar cientificamente que naquele momento aquela pessoa não estava gozando de suas faculdades plenas, é muito difícil fazer isso. Então, basicamente, ela vai responder, normalmente vai ser acusada e receber uma pena para cumprir. E é bem interessante, você que é delegado, um homem de Deus, você tem essa sensibilidade de identificar isso. Mas já vi muito acontecer. Não são todos colegas que têm essa sensibilidade espiritual de identificar um caso desse, né? E por isso que é importante, às vezes, a pessoa servir a Deus, porque é tanta coisa que acontece, quanto mais nessa área de vocês, policiais aí, você como delegado, que só mesmo Deus para te dar a luz da graça para entender o que está acontecendo naquele momento, não é não?
Sim, não, com certeza. Isso facilita. Muitos acham que é besteira, que a pessoa está fingindo ou não compreendem. Então, nessa hora, é muito importante ter essa visão, esse discernimento, poder discernir que ali a pessoa, naquele momento, ela encontra-se fora de si, numa situação dessa, de possessão, né, maligna, e a partir daí você atuar, né? É importante ter esse conhecimento, até mesmo já ocorreu situações, ver claramente que tinha uma atuação ali espiritual, né? Sim. E já deu ali, mesmo não fazendo em voz alta, mas de olhar e fazer uma oração ali. Em espírito, em verdade. E a pessoa, na hora, voltar a si, né? E estava se debatendo, causando problema, até para conseguir conduzir a pessoa. E na hora ali, observei, olhei, fiz uma oração, repreendendo em nome de Jesus, e na hora a pessoa voltou a si. E aquela perturbação momentânea, aquela situação ali já de crítica, já se resolveu, graças a Deus, né? É isso aí, Lipão. Felipe, uma das coisas que eu acho legal na profissão de vocês é que vocês também têm um trabalho social, cara. Eu a seguir, ano passado, tem um policial aqui em Rio Branco que ele ajudou um senhor que vendia picolé, até de reformar a casa, conseguir a casinha para o tiozinho lá. E vocês também têm esse trabalho social que vocês fazem. Isso é muito legal, cara. E poucas pessoas, às vezes, dão valor, até poucas pessoas sabem que vocês também, como policiais, além de botar a ordem e decência, vocês têm um social também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Sim, é importante, porque a gente trabalha nessa área, né, policial, mas você é um cidadão, um ser humano, e é impossível você ver a dor do outro e não se incomodar com aquilo. Então, teve essa situação muito divulgada, foi até um policial militar que ajudou, foi muito bacana essa atuação. E também tem a questão de, sempre alguns eventos, situações, ocorrer a distribuição de cesta básica, ajudar também, por exemplo, crianças a fazer festas com o tema da polícia, visitar, levar a polícia lá, de vez em quando fazer algumas ações sociais, até para aproximar a população da polícia e fazer com que ela tenha outra visão. Na verdade, a polícia não está ali para restringir os direitos daquela pessoa. Na verdade, ela está vindo para garantir que aquelas pessoas possam gozar de todos os direitos que a lei as dá. Então, há muito esses trabalhos sociais, principalmente no final do ano, alguns projetos capitaneados por alguns policiais e também as delegacias e a própria Polícia Civil fazendo essa distribuição de brinquedos, de cestas básicas, aproveitando determinadas datas comemorativas. Ações, por exemplo, teve uma agora, me recordo, na própria Cidade do Povo, patrocinada pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Então, teve atividades lúdicas com as crianças, distribuição de brindes, tirar fotos. Então, isso é muito importante para aproximar a população, para ajudar, né? Porque tem aquele lema, né? Quem tem fome tem pressa. É verdade. E aproximar a polícia e tirar esse estigma, que a população possa se aproximar mais da polícia. Vê-la com bons olhos e como garantidora. Não veja como repressora, como torturadora, mas que ela esteja junto com a polícia. A partir daí, nosso trabalho é facilitado e eu digo que cria um próprio círculo virtuoso, né, de paz social. Eu vi um caso na internet que também assim, teve muita comoção, que foi muito interessante. Uma criança, acho que de 9 anos, ligou para a polícia e falou que assim, eu queria que o senhor pegasse meu pai, que é meu aniversário, só queria que ele viesse no meu aniversário. Aí os policiais achou tão interessante aquilo, eu não me lembro agora o estado que foi, mas rodou na internet esse caso. E aí os policiais compraram um bolo, levaram lá refrigerante, encontraram o pai do menino e fizeram o social junto com a família. Foi algo tremendo que aconteceu. Porque tem muitas pessoas que acham que a polícia também não tem esse lado social, de se importar também com o bem-estar, não é só o bem-estar preventivo, mas o familiar, na verdade, né?
E vocês atuam em muitas áreas legais que eu vejo aí, que vocês estão trabalhando aí, toda a corporação de vocês aí estão de parabéns. Amém. Obrigado. Não, isso é importante. Aí você imagina a diferença que isso vai fazer na vida daquela criança. Não vai sair mais da memória dela aquilo que ela passou ali. Talvez, eu lembro que, né, todos nós já fomos crianças, mas talvez nossos pais deram alguns brinquedos e tudo mais. Muitos eu já esqueci, mas muitos momentos que eu passei com os meus pais ou com algumas pessoas que até hoje eu não esqueço. Então, eu tenho certeza que essa criança jamais vai esquecer e acaba também sendo uma ferramenta para evitar que daqui a pouco ela acabe cedendo às próprias propostas vindas do lado do crime, né? Verdade. Então, isso é muito importante mesmo, esse trabalho social. Eu me lembro quando eu era criança, eu estou com 49 anos, eu ganhei um carro de bombeiro e um carrinho da polícia, era um Fusquinha, e aí ele era bate-volta, assim, acendia a luzinha e tal. Rapaz, eu me lembro que até uns 30 anos de idade eu tinha esse carrinho, e guardava, achava muito legal. Então, na verdade, o que você está falando, Felipe, as pessoas, às vezes, vê a corporação, vocês como policiais, né, de uma forma muito assim, longe, e vocês são seres humanos, na verdade, são seres humanos que têm família, claro que tem uma profissão, que a profissão pede, às vezes, a necessidade de botar ordem e decência nas coisas, mas a intenção de vocês que a população viva tranquilo, né, que possa a criança ir e vir, o senhor de idade poder estar ali na praça tranquilo, a criança andar de bicicleta, e vocês foram treinados e capacitados para trazer essa paz na sociedade, para a população poder desfrutar de tudo que assim merece. Com certeza. Esse é o trabalho primordial da polícia, né? E quando a população enxerga isso, e quando nós mesmos, policiais, passamos a ter essa visão, não ver a população jamais vai ser a nossa inimiga. Tá? Verdade. Isso facilita muito o trabalho, isso facilita a prevenção, isso facilita, depois do fato, a repressão. Isso traz como eu falei antes, um círculo virtuoso, isso traz confiança e acaba trazendo paz e tranquilidade para aquele bairro, para aquela comunidade. Então, por isso que é importante cada vez mais essa aproximação. Eu lembro que aqui em Rio Branco, acho que atualmente não está em curso, mas já houve questões da polícia no bairro, polícia comunitária, e esse trabalho é importante, né? De aproximar a polícia da comunidade. E outra coisa que eu percebo também, Felipe, é que aqui a gente não tem pretensões políticas, né, mas a gente acompanha toda a sociedade. O presidente, né, o Jair Bolsonaro, esse mandato dele também teve uma valorização para vocês policiais, para os militares também, porque por alguma época ficou um pouco afastado e hoje em dia, assim, sempre eles estão falando muito em vocês, policiais, o militar, e falando bem, né? E dando uma força qual vocês precisam em relação a cada cidade, a população também. Mas vocês são bem vistos hoje lá em Brasília, lá pelo presidente, por também o presidente ser um militar, né? Não, verdade. É aquela história. Você, polícia, você faz polícia, pastor, com investimento, né? Você não existe. Por muito tempo. Essa equipe está de parabéns. Obreado. Essa equipe está de parabéns, rapaz. Obrigado aí, rapaz. Desse jeito, vamos estar aqui todo dia. Pode me chamar mais vezes, hein, que eu venho, com o maior prazer. O Senhor é bom e todo tempo Ele é bom. Amém. Mas, assim, muito tempo, teve alguns que tinham a visão que a polícia é um gasto. A polícia não é um gasto. A polícia é um investimento. Se a polícia for bem treinada, bem remunerada e poder dispor das melhores equipamentos, técnicas, capacitação continuada, isso reflete na redução dos índices de homicídio, na redução dos crimes patrimoniais, ou seja, isso só traz benefícios para a população. Então, não tem fórmula mágica, é trabalho, é investimento de longo prazo,
é valorização do servidor. Lógico, você pode ter uma Ferrari nas suas mãos, mas se você não tiver um motorista para ela, ela vai ficar parada ali na garagem. Sem utilidade. Então, você precisa sempre estar nesses investimentos pensando no ser humano, na sua remuneração, na sua saúde física e emocional, que ele sempre esteja motivado, que aqueles que, infelizmente, não honram a sua farda, o seu distintivo, eles sejam tirados da instituição, que só fique ali quem realmente é honesto e quer trabalhar. Sim. E, graças a Deus, a Polícia Civil do Acre é muito bem avaliada, em níveis baixíssimos, graças a Deus, de corrupção, e níveis altíssimos de confiança da população. Mas verdade. Isso é fruto de trabalho. Tá? E tem ocorrido investimentos aqui no estado do Acre, tem acontecido. Eu posso falar muito da Polícia Civil, sim, por ser delegado de polícia, está aqui, mas a direção geral, com o apoio do governo do estado, tem investido. Tem coisa ainda a fazer? Tem muita coisa, mas já tem melhorado bastante. Então, a polícia, como você está falando, comentando aí dessa visão do governo federal, ela precisa de investimentos. Não se faz com discursos, com bravatas, mas faz-se com investimento. Investimento no ser humano, através de remuneração, capacitação continuada, investimentos em equipamentos e essa atuação integrada e atuação de proximidade com a comunidade. A partir daí, você começa a alcançar esses resultados. Então, isso que é o necessário. Quando a polícia em todo o Brasil começar a ser vista como um investimento, as coisas vão melhorar. Tá? E outra coisa, a polícia, eu vou falar da Polícia Civil aqui. A Polícia Civil é uma polícia de Estado, assim como é a Polícia Federal, a Polícia Militar, ou seja, ela não é uma polícia de governo, ela não é a polícia de A, B ou C, do governante de ocasião. A polícia é uma instituição de Estado e ela precisa de investimentos. Então, quanto mais você investir, mais você vai ter resultados. Com esses investimentos, se você colocar bons gestores também, vai ter ganho com isso. Então, a conta é simples. É investimento, é visão no ser humano e é atuação de longo prazo. Então, a polícia não serve a governos, mas serve ao Estado. Isso que é importante. Por isso que eu estou falando aqui, por exemplo, a Polícia Civil. Se a Polícia Civil, tá? A Polícia Militar também, vamos falar aqui porque é a minha casa, né? Uhum. Mas se a Polícia Civil tiver, por exemplo, um orçamento fixo, de onde você não mexa e que cada ano você consiga aumentar, isso é fantástico. Nós vamos conseguir reduzir cada vez mais. Temos um índice alto, conseguimos conquistar agora próximo de 70% de resolução de crimes de homicídio. O certo era ser 100%. Nenhuma polícia do mundo tem 100%. O nosso ideal, e a gente busca, é 100%, mas nós hoje temos uma média nacional de 20% de resolução de casos de chegar à autoria de homicídio. A Polícia Civil acreana chegou a índice de quase 70%. Em feminicídios, que são crimes de a morte de mulheres, a ceifar a vida de uma mulher por razões de violência doméstica, por questão de desprezo ou menosprezo à condição de mulher, o Acre, através do trabalho da Polícia Civil, da DEAN, das delegacias, conseguiu chegar, de 2017 para cá, um índice de resolução de 100%. Olha, então, isso é fruto de trabalho, isso é fruto de investimento. Então, isso são pequenas mostras, e assim o trabalho que eu tenho feito na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Delegacia de Combate à Corrupção. Então, é investimento e previsibilidade. O dia que a Polícia Civil tiver um orçamento próprio e que não puder ser mexido, eu sempre sou um defensor disso. Sim. Então, eu falo isso, pastor, porque, como o senhor falou, aqui a gente não tem corrente partidária, não tem nada disso. Eu não tenho compromisso com ninguém que não seja com a minha consciência, com o meu trabalho. Então, por exemplo, a Polícia Civil, o dia que ela tiver, por exemplo, uma ideia, já falei isso para algumas pessoas, mas o dia que ela tiver um orçamento fixo, ou um quinhão, por exemplo, no orçamento do Estado, o senhor vai ver que vai melhorar cada vez mais, assim como a Polícia Militar. Quanto mais investimentos você tiver, você vai poder cobrar e vai poder exigir que se tenha uma polícia de primeiro mundo, que é geralmente os exemplos que se dão. Tem resultado melhor, né? Sim.
E com o que nós temos, com os investimentos, deixa eu dizer aqui, para não parecer também uma crítica e eu ser ingrato, os investimentos têm sido feitos, os investimentos têm aumentado. Então, quando você continuar nessa toada e sempre estiver investindo, você vai ter índices cada vez melhores que vão refletir na própria paz social, na famosa sensação de segurança que a população quer ter e merece ter. Pô, legal demais, Felipe, muito legal. Felipe, só para a gente terminar, para a gente comer essas esfirras que chegaram aqui, a produção está de parabéns, cara. É verdade. Felipe, o filme Tropa de Elite, cara, como vocês viram lá no Rio de Janeiro, a gente assistimos, é um filme que fala muito da profissão de vocês e tal, mas vocês que verdadeiramente, né, você que é delegado, policial, como que vocês viram esse filme Tropa de Elite? Tem coisas a ver? Foi muita fantasia, algumas realidades? Como que você vê? Qual a sua colocação? O filme Tropa de Elite? Quanto mais o 2, né? Que foi algo surreal, que foi muito falar, direcionado muito ali para o militar, né? E Brasília também. Sim. Bom, tem uma parte que é de ficção, mas tem uma grande parte que é verdade, tá? A questão dos territórios conflagrados é real, acontece aqueles tipos de confronto. Já participei de alguns graças a Deus, Deus me guardou. Então, aquela parte toda é verdadeira. Infelizmente, casos de corrupção, né, acontecem. Lógico que não é apenas são policiais que são corruptos, em todas as profissões nós temos os bons e os maus profissionais. Isso é em qualquer lugar. Então, nós vimos com a visão de quem está dentro, que muita coisa ali é verdade e alguma coisa é ficção. Tá? Agora, o que foi importante naquele filme, nesses dois, né, 1 e 2, que eu tirei para mim, é que mostra a população não só o lado ruim da corrupção, tá? Mas mostra, se a pessoa tiver uma visão mais apurada, a dificuldade que você tem de você ser policial, de você entrar numa comunidade, de você ser recebido a tiros, de você ser recebido com armamento de guerra, de você ter que entrar num local, num carro blindado, como eu já entrei diversas vezes, de estar levando o tiro, batendo, você vê no vidro que é blindado, batendo projetil de fuzil, e você vai num beco e a pessoa atira em você, às vezes você não está nem vendo, e você perde colegas, perde pessoas que estão fazendo o seu trabalho e são baleadas e mortas porque estão fazendo o seu trabalho. Então, o filme também mostra essa realidade e mostra o quanto é difícil o trabalho policial. Quando você senta num gabinete com ar-condicionado, senta num ambiente que a gente está aqui conversando, calmo, tranquilo, depois de passar uma adrenalina e um fato desse, é muito mais fácil comentar e criticar. Mas só quem está lá na ponta que vê a dificuldade, né? É que vê como é que é difícil você trabalhar. É como eu falei para o senhor, a gente sai daqui para trabalhar, sai das nossas casas, e muitas vezes a gente não sabe se vai voltar. E isso é verdade. Eu costumo falar que a pessoa, que isso está exagerando. Não estamos exagerando. A gente pode sair de casa hoje para trabalhar e, de repente, não voltar para a nossa família. A gente sai daqui e sai portando armamentos de guerra, porque a situação assim exige. E isso não pode ser naturalizado, isso não é normal. Eu tenho que, uma vez, numa situação, agora, mais recente, contar uma história rápida, em 2018, ter que sair portando um FAL 762 e, numa situação de confronto, para salvar a nossa equipe, ter que gastar quase 2 carregadores, dar quase 40 tiros de 762 numa área urbana, dentro de uma comunidade, porque cercaram e tentaram matar a gente dentro de uma comunidade. Então, isso não é normal. A lei da sobrevivência, na verdade. Né? É o trabalho que acontece. E, graças a Deus, ninguém perdeu sua vida, nem do lado de lá, e nem daqui, ficou todo mundo bem, a viatura foi atingida, e outros casos, estou contando um aqui, podia contar inúmeros do que eu já passei e de que já presenciei. Então, o filme em si, ele mostra, claro,
o lado da corrupção precisa e tem sido combatido, mas mostra, principalmente, eu vou me pegar ao fato da preparação, do treinamento que você precisa ter e que a população veja a realidade que a gente vive. Que não é simples estar aqui, igual comentando aqui depois, é muito fácil, qualquer um pode falar, mas só sabe efetivamente a nuance, os problemas e as dificuldades quem passa lá na ponta. E é bem interessante, Felipe, que tem profissões de vocês, policiais, como médico, bombeiro, que poderia ser mais bem remunerado. Porque, por exemplo, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, o cara sai de casa, aqui, graças a Deus, ainda é tranquilo, que se permaneça tranquilo, que vocês estão fazendo um bom trabalho na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Polícia Militar. Mas nas cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Vitória, o policial ele não pode nem estar fardado. Sim. Porque, na verdade, geralmente o camarada... que o Rio de Janeiro é envolvido de várias comunidades. Aí o camarada está fardado, daqui a pouco tem dessas pessoas de gangue, alguma coisa, e vai lá, quer roubar a arma do cara, mata o cara e tal. E o camarada, às vezes, ganha um salário tão pequeno e a família, às vezes, fica até desamparada, porque o que ele ganha não dá nem tanto para sustentar a família. E muitos policiais, eu sei disso, precisa sempre fazer um bico. Ser segurança no supermercado, ser segurança não sei das onde, para poder somar o recurso para manter sua família. Pastor, é verdade. O que acontece? Uma das coisas assim que chamou a atenção quando eu cheguei ao Acre é justamente isso, né? Lá a gente não andava para cima e para baixo, mesmo sendo... né, os policiais civis já andam de forma velada para investigar. Mas assim, a gente não saía de casa com a camisa quando ia para a operação. Os policiais militares não... Passou essa época de pegar um ônibus sozinho e tal. E eu vi que aqui ainda tem, né? Assim que eu cheguei, eu parei num ponto, num semáforo, num sinal de trânsito, e na minha frente parou, acho que era até um policial penal, de moto, com a roupa, com a pistola do lado, e pararam diversos outros motociclistas do lado assim, eu olhando assim, eu falei, meu Deus, se 3 desses aí se juntam e agarra esse cara, toma essa arma, mata ele aqui. Mas você vê que são situações distintas, e graças a Deus o Estado está nesse sentido. Então isso me chamou muita atenção, o fato de você ainda ver pessoas saindo de moto, policiais militares, policiais civis, fardados e tudo, e você vê que é um trabalho desgastante, trabalho perigoso, e que às vezes é muito mal remunerado. É aquilo que eu falei na resposta anterior do investimento também no ser humano. Nós somos seres humanos, temos as nossas falhas, os nossos acertos, e às vezes o policial da ponta ganha muito mal o trabalho que lhe é exigido e a cobrança que lhe é feita. É verdade. É isso aí, meus amigos e meus irmãos. Nós estamos aqui conversando aqui com o delegado Felipe Martins em vários assuntos. Falamos um pouco lá do Rio de Janeiro, aqui da capital. E vocês aprenderam um pouco nessa noite aí maravilhosa aí como que é o trabalho, a atividade, o dia a dia, as responsabilidades que tem a polícia, né, as obrigações. E falamos também a importância da pessoa ter um equilíbrio espiritual e emocional também devido à sua profissão. Felipe, suas considerações finais, foi muito bom conversar um pouco com você aí. Já estamos 1h15 conversando, a gente rápido, ficava mais aí algumas horas conversando, mas foi muito bom, né, poder não só compartilhar com nossos amigos que vão nos assistir, mas estar com você aqui ao vivo, aqui nesse podcast aqui, para falar um pouco sobre a sua profissão e você como servo de Deus, com uma família. E eu ia falar, agora que eu lembrei aqui, da vozinha. Eu comi um bacalhau na casa desse meu amigo, sobrenatural. E quem fez esse bacalhau, ensinou ele a fazer, foi justamente a sua vozinha, que é a Dona Rosa. Isso. Fala um pouquinho dessa serva do Senhor também, que eu sei que é uma serva do Senhor. Minha avó faleceu agora em 2020, dia 20 de fevereiro, faleceu com 91 anos. E ela veio com meu avô também é português, ambos são portugueses. Meu avô
fez 94 anos agora, eu pude viajar ao Rio de férias, de 15 dias, e visitá-lo. Então, meus avós vieram para o Brasil, e meu pai e minha tia, né, são filhos, né, tiveram 2 filhos, e depois, né, nasci, são meus avós paternos, e meu avô saiu de lá de Portugal atrás de uma oportunidade de trabalho, naquela época, já conhecia a família da minha avó lá em Portugal, e aqui a reencontrou, casaram-se, tiveram os 2 filhos, como eu já falei, e foram casados até o falecimento dela lá em 2020. Então, foram pessoas que ajudaram muito na minha formação, e tem essa história aí do bacalhau, né, que ela sempre fez dessa forma lá, que é uma receita portuguesa. Minha mãe aprendeu a fazer, depois minha esposa, eu vi como é que faz também, minha tia passou a fazer, né? E é uma tradição que vai passando para a família, geração né? em geração. De geração em geração. Então, eu sou muito grato aos ensinamentos que ela me deu, me ajudou muito, ela e meu avô, meus pais, né? Toda a família, minha tia, meu tio. E tem essa receita aí, esse mistério aí que vai passando de geração em geração, e não é muito comum, né? A forma com que ele é feito, refogado. Normalmente nós vemos no restaurante, né? Na salada de feijão fradinho, eu amei, assado. cara, foi uma delícia, mano. Nossa, o melhor bacalhau que eu já comi. Que bom, graças a Deus. Isso é porque o senhor não teve o privilégio de comer o que ela fazia, né? Que ainda acho que mas vocês aprenderam bem, sensacional. a sua esposa aprendeu muito bem a fazer. Estava muito delicioso aquele jantar lá. E eu sei que a gente vai ter outros momentos daquele ainda para a gente comer de novo um bacalhau. Amém, amém. Graças a Deus, com certeza. Amém. Já está convidado já. Beleza. Então é isso aí, meus amigos. Você com certeza vai gostar desse bate-papo aí com o nosso amigo delegado, Felipe Martins. Felipe, manda um alô para os seus colegas de trabalho aí que vai também nos assistir aí. Depois nós vamos estar aí mandando um link para os seus amigos, né? Não só aqui no Acre, como no Rio de Janeiro também. Fica à vontade aí que nós estamos fechando esse momento maravilhoso aí desse bate-papo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de ter sido convidado, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui falando ao público, às pessoas. Fico feliz porque sou entusiasta do que eu faço, e é sempre bom quando você trabalha no que você gosta. Legal. E eu gosto muito da atuação policial, realizei meu sonho de ser delegado de polícia, e faço com todo o carinho, com toda vontade, né? Prazer de estar aqui. Então, é um prazer poder falar, poder esclarecer um pouco, né? Talvez, às vezes, a população não tem essa oportunidade de conhecer o trabalho das polícias, ter essa conversa e trazer, e isso é muito importante. Então, deixar aqui um abraço aqui, o pessoal lá da Draco, da Polícia Civil, né? Hoje eu estou na Draco, passei também pessoal muito bom lá em Senador Guiomar, pessoal lá da 1ª Regional, toda a Polícia Civil, pessoas extraordinárias, abnegadas, os diretores lá do DPCI, os delegados a direção-geral, o doutor Josemar, o delegado-geral adjunto Vanderlei, o delegado Martim da Inteligência, o delegado Buzolin, toda a equipe, me receberam muito bem, e eu só tenho a agradecer a Deus e a eles também, e mandar esse abraço aí para todos da instituição, dizer a vocês que continuem trabalhando, que vale a pena, e que cada dia mais nós vamos estar trabalhando para garantir, né, a paz, a tranquilidade, e que a população acreana ela possa ter a certeza que nós estamos trabalhando por ela, e que elas possam acreditar, confiar no trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, todos os órgãos, né? A Polícia Penal agora, o Corpo de Bombeiros, o ISE, o Instituto Socioeducativo. Confie nas instituições que vocês têm. E o produto final nós apresentamos e prestamos contas a você. Então, a instituição está sempre de portas abertas, e estamos aqui sempre aperfeiçoando e procurando prestar o melhor serviço possível para você aí, população do Acre que está nos assistindo. Confie nas instituições, e nós estamos aqui para servi-los.
Então é isso aí, meus amigos. Estamos chegando ao final do podcast hoje. Alex Carvalho, diretamente aqui dos estúdios do Spin. Meu amigo, e a minha equipe aqui está de parabéns. Hoje teve até aqui umas esfirra, meu amigo. Pastor, o negócio está ficando bom. Diga, eu Felipe. esquecendo, queria também mandar um abraço, lógico, para minha esposa, Sueli, não podia esquecer, né? E para minhas filhas, Giovana e Thaís, que são a família linda que Deus me deu, que me acompanhou aqui atrás do meu sonho e estão comigo aqui, graças a Deus. Então, eu queria deixar um beijo para a Sueli, para a Giovana, para a Thaís, para quem está assistindo, um abraço, e também para meus familiares, né? Pai, mãe, avô, tio, todos aqueles que fazem parte do meu ciclo familiar, né? Para minha mãezinha também. Eles vão estar ligadinhos na programação aí do podcast. E também para os irmãos lá da Maranata, meu pastor. Manda um abraço lá para meus amigos lá da Maranata, que eu não conheço, através da sua pessoa eu já conheço. Eles vão estar assistindo esse podcast. Amém. É verdade, não posso deixar dos irmãos. Fui recebido muito bem agora, quando fui lá no Rio de Janeiro, um momento de saudade, de alegria de ver os irmãos. Então, quero deixar também um abraço a todos vocês aí da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Saibam que eu jamais esqueci, não vou esquecer de vocês jamais. Um forte abraço e quando voltar ao Rio de Janeiro, com certeza farei uma visita, mais uma. É isso aí. Então, valeu, gente. Fica conosco aí, porque Deus tem um grande projeto para nossas vidas e eu tenho certeza que você vai gostar de tudo isso que nós estamos apresentando para vocês. Então, siga a gente aí no podcast Alex Carvalho. Valeu, fica com Deus, até mais.